aqui já estudaram, têm ideia do conceito sobre o milênio de Jesus Cristo? Levanta a mão aí, quem já estudou, já ouviu falar. Rapaz, tão pouca gente. A vontade de agora foi de falar sobre só o milênio. O milênio é uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico, que nos diz que Jesus Cristo vai reinar aqui na terra por um período de 1000 anos. É bem comum, quando a gente estuda esse tema da Escritura, a gente fazer brincadeira entre irmãos, mais ou menos com a seguinte pergunta: que cargo, que função eu vou exercer durante o milênio? É muito comum. Eu lembro que quando eu a primeira vez fui exposto a esse assunto, a gente ficou fazendo brincadeira. Tomara que eu possa governar pelo menos uma cidade, ser prefeito de uma cidade, nem que seja de Cruzeiro do Sul, mas, né? Pastor Marcos, acha graça. E por falar de governar a cidade, até numa parábola que Jesus conta-nos em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11, Jesus diz que um homem foi embora para passar um tempo fora, com o intuito de voltar e de receber o seu reino, e ele entregou minas aos seus servos. E na hora que ele foi recompensar esses servos, ele foi dando em cidades. Então está incutido a ideia de milênio ou do reinado de Jesus Cristo sobre a terra. Já parou para pensar se você será um embaixador de Cristo no milênio? Você será um ministro de Cristo, um prefeito, um governador, um juiz, exercer uma posição de autoridade durante o milênio de Jesus Cristo. Mas eu não lembro, irmãos, da gente brincar entre a gente sobre o momento da igreja na terra. Eu não lembro da gente brincar entre a gente com a seguinte pergunta: qual é o cargo que você exerce para Cristo hoje, aqui e agora? Parece-me que faz parte do ser humano estar preocupado ou pensando no futuro e não olhar para o presente. Uma frase que eu consertei ela, acredito eu, há muitos anos atrás na minha vida, e passei a ensinar a muitos jovens essa frase que a gente ouve muito no mundo secular. Complete para mim: o jovem é o futuro do país. E essa frase vem para a igreja. E aí quando chega para a igreja, os jovens ouvem: o jovem é o futuro da igreja. Não é. O jovem é o presente da igreja, como adultos. O que eu, qual o cargo nós exercemos hoje na introdução do reino de Cristo aqui na terra por meio da igreja? Esse texto aqui que nós temos, irmãos, tem uma função muito importante, e eu digo que essa função, esse cargo, não é dado ou constituído a alguns cristãos, mas esse cargo aqui, ele é constituído, dado a todos os cristãos. No versículo 20, nós temos então o apóstolo Paulo dizendo que nós, os cristãos, ou seja, tanto os cristãos da época do apóstolo Paulo, mais especificamente os cristãos, membros da igreja de Corinto, todos eles, segundo Paulo, eles deveriam ser embaixadores de Jesus Cristo. O chamado para todo cristão é ser um embaixador de Jesus.
Antes de adentrarmos as ideias explícitas desses 4 versículos, vamos primeiramente observar 2 ideias implícitas ou nas entrelinhas desses 4 versículos. A primeira ideia, irmãos, que esses 4 versículos nos trazem é que no mundo dos homens, no nosso mundo, há a existência de 2 reinos. Nas palavras da Escritura, há 2 impérios. E esses 2 reinos, que constituem o mundo espiritual, eles aparecem de diversas formas nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus diz que há 2 caminhos. Quando Mateus fala que há esses 2 caminhos, Mateus está dizendo que há esses 2 impérios. Nas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses 1, versículo 13, esses 2 impérios é constituído assim. O apóstolo Paulo, novamente falando a uma igreja, a um grupo de cristãos, ele diz assim: e ele, falando sobre a pessoa de Deus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Perceba a existência de 2 reinos, de 2 impérios. O império das trevas, o reino de Satanás. O reino que, segundo Jesus, nas palavras do apóstolo João, do príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo. Então, aqui nesses versículos está incutido essa ideia desses 2 reinos ou desses 2 impérios. O império das trevas. Inclusive, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele nos dá essa ideia quando ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo. Então, a parte inicial do versículo 4, aparece o império das trevas, quando Paulo diz, nos quais o Deus deste século, referindo-se a Satanás, que cega o entendimento espiritual das pessoas, de tal forma que elas não vejam a glória de Cristo por meio do evangelho. E há um segundo reino, o reino de Jesus Cristo. É interessante a gente perceber, irmãos, que às vezes a Escritura nos apresenta inúmeros temas como que estando ou já acontecido ou que ainda vai acontecer no futuro. E o reino de Cristo traz essa ideia. Por exemplo, quando Mateus fala do reino de Cristo, no Sermão da Montanha, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: venha sobre nós o teu reino. Embora eu creia que a igreja seja a introdução, o pequeno, dizemos assim, a aurora do reino de Cristo na terra, mas o reino de Cristo ainda não foi estabelecido sobre a terra. Então nós encontramos passagens como Mateus, na oração, ele dizendo, para a gente orar, pedindo a Deus para que o reino de Cristo seja estabelecido sobre a terra. E na linguagem do Apocalipse, por várias vezes, os santos que estão nos céus proclamam, cantam, dizem, pedindo a Deus que o reino de Deus, o reino de Cristo seja estabelecido sobre a terra. E aqui nós temos essa ideia bem escondidinha quando Paulo diz que nós somos os embaixadores desse reino que está vindo, que chegou, está bem pequenininho, mas que nós somos embaixadores de Cristo aqui sobre o reino de Satanás. A segunda ideia implícita do texto é que, naturalmente, havendo esses 2 reinos, esses 2 impérios,
a humanidade está distribuída nesses dois reinos. Mais uma vez, vamos voltar para Mateus. Há quantos caminhos? O caminho largo e o estreito. O largo representa o império das trevas, o estreito, o reino de Cristo, esse embrião chamado igreja que está instituído na terra há pelo menos há quase 2000 anos. E que a maior parte da humanidade, na linguagem de Mateus, está andando nesse império, faz parte do império das trevas. Mas também aqui nós temos essa ideia. Observe que no início do texto, do versículo 18, quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. São pessoas a quem Deus tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. E essas pessoas que foram transportadas do império das trevas para o reino de Jesus Cristo se tornam também embaixadores, ou deveriam se portar como embaixadores de Cristo, ou entendendo que tem o chamado para tornarem-se ministros da reconciliação. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui no texto implícito a ideia de que a humanidade faz parte de um desses dois reinos. Ou alguém que precisa ser reconciliado a Deus, ou transportado para o reino de Jesus Cristo, ou de alguém que já está no reino de Cristo e que é um representante, um embaixador desse rei, com toda a autoridade de dar passaporte. Inclusive, eu tenho que conseguir o meu passaporte. Vou voltar à cidade que eu nasci, a Montreal. É uma viagem aí que o pastor Marcos está anunciando, possivelmente para o Canadá. Orem que é só um milagre. Vai continuando. Um passaporte para dar para pessoas poderem passar para o reino de Jesus Cristo. E a pergunta, irmãos, que eu quero fazer, não necessariamente a você, que quando eu digo irmão, são pessoas que já fizeram esse transporte, já fizeram essa viagem do império das trevas para o império de Cristo. Mas para você, de uma maneira geral, em qual dos reinos você se encontra? Em quais dos impérios você se encontra? Você faz parte do reino de Jesus Cristo? Você ainda está no império das trevas, no império de Satanás? O chamado para todo cristão é ser um embaixador de Jesus Cristo. E o verso 18, irmãos, começa o apóstolo Paulo dizendo então, olhando agora para as ideias explícitas do texto: ora, tudo provém de Deus. O capítulo 5 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo desenvolve duas ideias, irmãos, muito interessantes. Os versículos de 1 a 11, o apóstolo Paulo nos ensina, nos mostra que um ser humano, e especificamente um ser humano que nasceu de novo, que já tomou a decisão de ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo, ele vive neste mundo, e mais especificamente ele habita num corpo, como você, como eu, e esse corpo ele está em processo de deteriorização. Sim, se você já chegou na idade adulta, você está, eu estou, todos estamos envelhecendo. E à medida que nós iremos envelhecendo, e a luta contra essa velha natureza nos faz aspirar, desejar, segundo o apóstolo Paulo, um outro lugar para habitar, que é esse corpo celestial que está no céu nos aguardando. E que um dia todo cristão receberá esse corpo. Mas enquanto não receber, Paulo diz assim: se estiver no corpo físico, está ausente do Senhor. E ele, Paulo, preferia
deixar o corpo físico para estar com o Senhor. Mas aí no versículo 8 há uma frase, versículo 6, uma frase bem interessante, quando ele diz que, de qualquer forma, ele quer agradar a Deus, quer nesse corpo, quer fora do corpo. Ou seja, ele usa a linguagem que é presente e que era ausente. Mas o ponto é que, no versículo 10, ele fala aquele versículo tão conhecido. Porque importa que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mais uma vez, a ideia do milênio de Jesus Cristo. Porque quando nós estudamos esse assunto, entendemos que o tribunal de Cristo possivelmente acontecerá períodozinho, talvez 7 anos antes do estabelecimento do milênio de Jesus Cristo. O versículo 11 ao 17, Paulo introduz uma outra ideia, começando dizendo que, pelo fato de cada cristão ter a consciência e o conhecimento que um dia prestará conta da sua vida diante de Deus, Paulo conhece o temor de Deus e ele tenta persuadir aos homens também a ter esse temor. Mas ao mesmo tempo que Paulo tem esse temor, sabendo que nada é oculto aos olhos de Deus, Paulo fica constrangido em perceber a grandiosidade da graça, do amor de Deus, quando ele refere-se ao que Jesus Cristo fez por cada pessoa que um dia comparecerá perante o tribunal de Cristo. Ele diz, um morreu por todos, consequentemente todos morreram. E esse viver que agora, cada pessoa que morreu em Cristo, ele vive não mais para si mesmo, mas vive pela fé em Jesus Cristo, para agradar a Jesus Cristo. E no verso 17, mais uma vez, um texto bem conhecido, ele diz, de qualquer maneira, se alguém está em Jesus Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, tudo isso só é possível viver uma vida para Cristo, só é possível viver no temor de Deus, porque Deus nos fez nova criatura. Por isso que ele diz que tudo provém de Deus. E essa nova criatura, refeita por Deus, foi feito também nesse momento o que Paulo diz, que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, a nova criatura, quem vive para Deus, e quem tenta viver uma vida para agradar a Deus, é porque é uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, foi reconciliado com Deus. Irmãos, quando nós encontramos essa frase nas Escrituras, que nos reconciliou consigo mesmo, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, não há como não fazer uma pergunta bem óbvia. Você sabia, se você já tomou a decisão, se você já é um discípulo de Cristo, que Deus um dia te reconciliou com Ele mesmo? Por que eu pergunto isso? Você sabia? Porque, meus irmãos, talvez mais de 50% das pessoas que se autodenominam cristãos, e a gente vai conversar com esses irmãos ou irmãs sobre a sua vida pregressa, sobre sua vida antes de terem sido reconciliados por Deus, a gente pergunta, e como é que você era? Ah, não, eu era uma pessoa muito boa. Não, sabe assim, pastor, irmão, eu não tinha problema, não. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus fez o quê entre a gente e Ele? Reconciliou. Significa, irmãos, que se você é casado e precisar de alguém para lhe reconciliar com o seu cônjuge, significa que você estava o quê? Separado, brigado com o seu cônjuge. Quando Deus diz, por meio da sua palavra, que Ele nos reconciliou com Ele mesmo, Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo, que todo ser humano está separado dEle. Ou que um dia você
eu, pelos meus e pelos seus pecados, nós vivíamos separados de Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus. E por causa dessa guerra, que é o nosso pecado, que era o nosso pecado, a Bíblia fala que a ira de Deus ia ser despejada sobre cada pessoa que vive em guerra com Ele. Mas aí Deus, por meio de Jesus Cristo, como diz no versículo 18, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Talvez o texto mais claro do Novo Testamento, que nos diga, em poucas palavras, o que eu estou tentando expressar a você, é Romanos 5:1, quando o apóstolo Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Você consegue entender? Paz com Deus, porque o ser humano vivia em guerra contra Deus. É por isso que o ser humano tem medo de Deus. É por isso que o ser humano não reconciliado, ele não quer que Jesus volte para reinar, porque ele tem medo, porque ele vive com medo de Deus. Permita-me essa ilustração. Tão banal, mas todos aqui um dia já foram crianças e ainda têm crianças. Eu lembro que quando a gente morava no interior, no Seringal, e meu pai vinha para a cidade e não trazia a gente ficava chorando, e o papai, não, eu vou trazer um brinquedo, eu vou trazer um presente. A gente ficava contando ansiosamente as horas que o papai e a mamãe voltassem para casa. Só que quando o papai e a mamãe saíam, deixavam coisas a fazer e coisas a não fazer. Geralmente ficavam pessoas responsáveis pela gente. Eu lembro que de uma vez que o rio estava alagado, e meu pai disse, olha, quando for à noite, vocês vão buscar o gado e tragam para a maromba, para o gado não dormir no molhado e tal. E aí eu e meu irmão, havia uma cerca, e o barranco era aqui assim, o rio aqui, o leito do rio. Aí eu pensei, a cerca mais ou menos essa distância aqui. Quando estava no verão, o gado via, então o gado não via por ali, porque ele sabia que podia cair no barranco. Mas estava tudo alagado, a água dava mais ou menos aqui na gente. E eu pensei com meu irmão, a gente vai, como se diz, tanger o gado, vamos colocar por esse espaço e alguns vão cair na água. Vai ser muito divertido. Menino, né? E assim fizemos. E vários caíram. Imagina só, o Rio Juruá alagado. Graças a Deus que os mais jovens conseguiram retornar, né, para a parte quase seca. Mas uma vaca do meu tio, já mais em cima, idosa, rapaz, essa vaca sofreu. E aí vamos laçar a vaca, mas eu e meu irmão não tínhamos força de puxar. Até então estava entre nós dois, tudo tranquilo, papai chegava, não ia saber de nada. Mas aí nós não podíamos puxar a vaca. Ou a gente, né, deixava a vaca aí, ou chamava ajuda. Se chamasse ajuda, é mesmo colocar uma mensagem no WhatsApp para o papai. Mas tínhamos que chamar ajuda, porque se essa vaca morre, o papai matava nós. Aí chamamos os homens para ajudar a gente, trouxeram a vaca. Mas aí, meus queridos irmãos, eu não queria que o papai voltasse. Porque o papai ia saber. Ia peia, ia cantar. É mais ou menos essa imagem do ser humano não reconciliado com Deus. Ele não quer que Deus volte. Porque ele está em guerra. Ele não resolveu a sua situação ainda com Deus. Mas, para toda pessoa que é chamada a ser o embaixador de Cristo, a primeira coisa que ele precisa saber, segundo o apóstolo Paulo, é que ele já foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas aí vem uma segunda coisa. Ainda no versículo 18, de uma feita que nós fomos reconciliados com Deus, observe que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E no versículo 19, a última frase, o apóstolo Paulo diz, e nos confiou a palavra da reconciliação. O mesmo conceito, a mesma ideia. Nos deu e nos confiou o ministério ou a palavra da reconciliação. Irmãos,
ser um embaixador do reino de Cristo aqui na terra é muito semelhante a esses marketing multinível. Eu acho que tem um que todos vocês devem lembrar, que é a Telex Free. Né? Uma vez que você fazia o investimento na Telex Free, o que é que você queria fazer em seguida? Constituir a sua própria pirâmide. Trazer pessoas para fazer parte da Telex Free. E olha, gente, como eu vi crente empolgado na Telex Free. A ideia aqui não é uma Telex Free, mas uma ideia é de que na hora em que nós somos reconciliados com Deus, essas pessoas que foram reconciliadas com Deus, Deus os encarrega que elas sejam também pessoas reconciliadoras, ou seja, que possam trazer as pessoas que estão no império das trevas também para o reino de Jesus Cristo. Ele nos deu e nos confiou esse ministério da reconciliação. Há 3 palavras inclusas nesse ministério para os cristãos, para a igreja. A primeira palavra, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu o ministério, nós temos a ideia de privilégio. É um privilégio, irmãos, poder transportar pessoas, trazer pessoas do império das trevas, das garras de Satanás, para o reino de Jesus Cristo. Ontem ou anteontem, eu estava assistindo uma reportagem em um jornal sobre pessoas que estavam fugindo, se não me engano, de Honduras, América Central, para entrar nos Estados Unidos por meio do México, entre a fronteira México-Estados Unidos. E mesmo as autoridades, os policiais ali do outro lado do muro, mesmo assim, o desespero das pessoas de saírem de Honduras, no sentido, claro, não estavam mais em Honduras, mas no México, mas fugindo da opressão, da pobreza daquele país, para passar para um país rico, eles pulavam, mesmo sabendo que iriam ser presos e depois deportados para onde eles vieram. Infelizmente, as pessoas que estão no império das trevas, elas não têm essa consciência de que elas estão presas, passando necessidade. A parábola do filho pródigo nos diz isso. Que elas são escravas e que elas precisam serem resgatadas. Se você lembrar daquelas palavras de Jesus, quando ele refere-se à igreja em Mateus, capítulo 16, fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós temos mais ou menos essa ideia, irmãos, de a igreja de Cristo, das pessoas que são reconciliadas, trazendo, puxando pessoas do império das trevas para o reino de Jesus. Portanto, a ideia é de privilégio. Mas também, meus irmãos, a palavra deu, além de um privilégio, traz também a ideia de responsabilidade. Sim, se você já foi reconciliado com Cristo, se você já foi transportado para o reino de Cristo, você e eu temos a responsabilidade de sermos embaixadores de Jesus. Sim, a responsabilidade e a autoridade. Também voltando ao texto de Mateus 16, a partir do verso 18, quando Jesus fala sobre o inferno e a igreja, ele diz a Pedro que daria as chaves do reino de Cristo, do reino dos céus, para Pedro. E possivelmente isso é uma alusão da mensagem do evangelho que foi dado a Pedro e à igreja, e que essa mensagem está nas minhas mãos, nas suas mãos, e essa mensagem do evangelho é que tem o poder, a autoridade de que pessoas essa viagem, que façam essa transladação de um império
para o outro, mas é também a autoridade no sentido de que você, como pregador, como alguém que comunica as boas novas, tem a autoridade, no nome de Jesus Cristo, de reconciliar pessoas e de trazer pessoas do império de Satanás para o império de Cristo. O terceiro ponto, irmãos, é como nós podemos reconciliar essas pessoas. Ou seja, quem já foi reconciliado com Deus, quem já está no reino de Cristo, quem já faz parte do império do reino de Jesus Cristo, como reconciliar pessoas. Nós temos duas ideias aqui no texto. A primeira delas está no versículo 19. Quando o apóstolo Paulo diz, na última frase do verso 18, que Deus nos deu o ministério da reconciliação, ele diz, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Em outras palavras, irmãos, levar pessoas, trazer pessoas para o império de Jesus Cristo, significa levar as pessoas que estão no império das trevas, olhar para a cruz de Jesus Cristo. Levar as pessoas a olharem o que aconteceu na cruz. É possível que todo ser humano, saudável mentalmente, entenda que ali na cruz havia um homem sangrando. Havia um homem que não cometeu crime algum. E que esse homem se autodenominou o Filho de Deus. E que ali na cruz ele estava sendo executado. E quando nós fazemos com que as pessoas olhem para esse evento histórico, Paulo nos diz que Deus estava também com esse homem, o próprio Deus, Pai, estava com o Filho. Mas ele não estava ali na cruz para punir o mundo pelos seus pecados. Ele estava punindo o Filho pelos pecados do mundo. É isso que Paulo diz. Ele não estava, Deus, imputando aos homens a sua culpa, a sua transgressão. Ele estava imputando em Cristo a transgressão do mundo. Mas isso também não significa dizer que o mundo vai ser salvo. Talvez uma maneira do apóstolo Paulo referir-se ao mundo dos eleitos, ao mundo daqueles todos que iriam crer em Jesus Cristo. No versículo 20, nós temos mais uma vez, versículo 20 e 21, a segunda forma que nós devemos levar as pessoas a olhar para a cruz é explicar o sacrifício de Jesus. Verso 20, quando o apóstolo Paulo diz que, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui, meus irmãos. Observe. Paulo não está falando para uma igreja, como eu estou falando para vocês. Paulo está escrevendo a uma igreja. A diferença é essa. Mas observe que no versículo 20, Paulo diz assim, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Possivelmente Paulo está dizendo que dentro da igreja, ou talvez quando essa carta estivesse sendo lida perante a igreja, haveria pessoas ali junto com a igreja que ainda não eram igreja, ou seja, que ainda não foram reconciliadas com Deus. E essas pessoas que ainda não foram reconciliadas com Deus, que ainda não tomaram a decisão de reconciliarem-se com Deus, de fazerem as pazes com Deus, Paulo diz, nós rogamos, é como se Paulo dissesse, eu imploro a você que faça isso. É urgente fazer isso. Possivelmente, irmãos, quando Paulo faz esse rogo, ele está pensando no que ele acabou de dizer no verso 19. Se Deus
executou juízo no seu próprio Filho perfeito, imputando no seu Filho os pecados do mundo, imagine quando chegar a vez de quem não reconciliar-se com Ele por meio do seu Filho. É urgente a reconciliação com Deus. É urgente sair do império das trevas para ser transportado para o reino de Jesus Cristo. E no verso 21, irmãos, nós temos uma das passagens mais claras sobre o que nós chamamos de substituição e de imputação. Imputação, é possível que a maioria de vocês não saibam o que significa imputação. É uma transferência. Na linguagem bancária de hoje, é uma transferência. Então, vamos pensar em primeiro lugar na ideia de transferência, de imputação. Olha o que o apóstolo Paulo diz, como é que Deus imputou ou transferiu a culpa de quem crê no seu Filho e como ele justificou quem crê no seu Filho. Olha o que diz o verso 20. De sorte, versículo 21, desculpa. Aquele, falando de Jesus, que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Se você tem dificuldade de entender, eu até pensei em trazer um lenço branco. Mesmo esse púlpito estando limpo, mas se eu pegar um lenço branco e passar sobre ele, possivelmente o lenço não vai continuar mais branco ou limpo. Mas a superfície aonde eu passei vai estar limpa. O que houve aí? Imputação, transferência. A sujeira da superfície foi imputada, transferida para o lenço. E a sujeira do lenço, e a pureza, a limpeza do lenço foi imputada sobre a superfície aonde eu passei. Ideia de imputação. Jesus Cristo absolveu a culpa de toda pessoa que foi reconciliada com Ele. Por isso que nós temos agora o quê? Paz com Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por isso que um pecador, ele é justificado, justo, sem sujeira, porque o seu pecado foi transferido para Cristo. Imputação. Mas também temos a ideia da substituição. Cristo, aqui no verso 21, o apóstolo Paulo também nos diz que ele foi o meu substituto. Ele morreu por causa dos meus pecados. Ele foi condenado por causa dos meus pecados para que eu não fosse condenado. Em nome de Cristo, se há pessoas aqui hoje à noite que ainda estão no império das trevas, eu também rogo que faça as pazes com Deus, que se reconcilie com Deus. Meus irmãos, para terminar, o que você vai fazer no reino de Cristo, a função que você vai exercer no reino de Cristo, eu diria que não é tão importante. Se você vai ser um ministro, um juiz, ou outra autoridade qualquer que houver no reino de Jesus Cristo, não é tão importante. Mas eu quero voltar à pergunta inicial. O que você tem feito para proclamar o reino de Cristo sobre a terra? Eu tenho dito, irmãos, durante os quase 9 anos que eu estou aqui, toda a igreja foi chamada para ser embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. E ser embaixador de Cristo aqui na terra, meus irmãos, nada mais é
de que ser uma pessoa que seja um reconciliador. Lembra do que Jesus falou no Sermão da Montanha, em uma das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Pacificador não é alguém que procura paz entre as nações. Não é isso, não. Pacificador é uma pessoa que entende que ele é um reconciliador. Que ele é aqui segundo a palavra de Paulo, ele é um embaixador do reino de Cristo. Você foi chamado para ser, eu fui chamado para ser um embaixador de Jesus Cristo. E que esse ano que está terminando, a gente faça uma reflexão. Será que eu exerci de fato esse cargo que Deus me deu? Que Deus confiou em mim? Não sei se vocês lembram, possivelmente não. Muitos de nós fizemos um desafio no último dia do ano passado, no nosso culto. Que durante esse ano, nós faríamos o que fosse possível para ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo. Quantos estão lembrados? Ainda estamos em 2018. E levar uma pessoa para Cristo nada mais é do que proclamar o Evangelho, do que exercer a função de ser o que Paulo diz. Nós somos embaixadores de Jesus. Igreja Batista Memorial, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, amém? Mas também, meus queridos, que ainda não foram reconciliados com Deus, entenda, é urgente. Você precisa entender o seu pecado, admitir o seu pecado, arrepender-se do seu pecado, fazer uma aliança com Cristo. Eu quero ser teu discípulo, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu recebo o teu sacrifício em meu lugar, eu entrego a minha vida ao Senhor. Ser uma pessoa que se reconcilie com Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar como igreja. Vamos orar também como igreja por pessoas que precisam fazer a reconciliação com Deus. Santo Deus, como é nobre esse chamado e como é urgente. Que o Senhor nos ajude a nunca esquecermos que como igreja de Cristo, como membros da igreja de Cristo, nós somos embaixadores de Jesus. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a dimensionar a nobreza desse título dado a cada cristão. Que nós somos representantes do reino do Senhor Jesus, aqui no reino dos homens, no império de Satanás. Nos ajuda, meu Deus, a nos revestirmos desta autoridade, desse privilégio e dessa responsabilidade. Nos ajuda, meu Senhor, a exercermos essa função dada à tua igreja. Mas eu também te peço, meu Senhor, junto com os meus irmãos, que de repente aqui hoje à noite é possível que tenha pessoas que precisam tomar essa decisão de se reconciliarem com Deus, e que por meio da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, pessoas estejam sendo incomodadas agora, e que o teu Espírito as conduza a Jesus Cristo. Eu tentei fazer o possível para esclarecer o Evangelho, o ministério da reconciliação, mas eu sei, meu Pai, que é necessário a intervenção, porque o apóstolo Paulo diz que tudo provém do Senhor. Então, meu Senhor, te pedimos como igreja, salva pessoas hoje à noite, se assim for a tua vontade, se assim tiver pessoas aqui precisando serem reconciliadas com Deus. Te pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém.